Olá para todos e vamos a mais um vídeo, mais um estudo. O castigo no inferno será eterno ou será temporário, como o ensinam alguns grupos, movimentos sectários, como Adventista e Testemunhas de Jeová? O ensino do inferno temporário não se encontra na Bíblia. Ensinam dessa forma a Igreja Adventista do Sétimo Dia que o castigo será proporcional ao grau de pecado que a pessoa cometeu, de acordo com o que ela foi aqui na Terra. E isso realmente é verdade, mas será eterno literalmente. O castigo será proporcional ao que a pessoa foi aqui na Terra, mas será eterno. E podemos provar isso na Bíblia. E já as testemunhas de Jeová dizem que o inferno é símbolo de condenação eterna, tiraram o sentido literal do texto e colocaram um símbolo metafórico que não dá para se encaixar nos ensinos bíblicos. Se fosse assim, o ímpio ficaria sem punição, e até mesmo Satanás ficaria sem punição. Jesus falou mais dos perigos do inferno do que no próprio céu, do que do próprio céu. A condenação no inferno literal de fogo será eterno, com certeza. Uma das maiores mentiras do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que o inferno não será eterno ou que o inferno não existe. Daí a pessoa peca e diz, eu pago no inferno por um tempo e depois sou aniquilado. Mas essa teoria não encontra lugar na Bíblia. Vamos analisar tomando como base o falso ensino do Adventismo, que diz que o inferno é um lugar de aniquilamento e de condenação por um tempo limitado. E também das testemunhas de Jeová, que diz que o inferno não existe. Hades e Seol é para eles a sepultura comum da humanidade. Também é, mas tem que ver o contexto para ver o significado de cada texto que você está lendo. O Adventismo acredita que existe o inferno de fogo após o milênio. Concordo. Mas como um lugar de aniquilamento e não como lugar de castigo eterno. Aí está errado. Vamos fazer uma análise rápida e conclusiva, que o inferno é eterno. Em Apocalipse 19 e verso 20, antes do reino milenar, no final da grande tribulação, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo antes do milênio. E no capítulo 20, do verso 1 até o 3, diz que o diabo passará o milênio preso no abismo, que é o inferno. E depois do milênio será lançado no lago de fogo, após 1000 anos. Agora vamos ler, meditar e interpretar ao mesmo tempo. Veja na sua tela. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo será lançado depois de 1000 anos. E aqui diz que o falso profeta e a besta já estão lá. Veja bem, note que 1000 anos se passaram. E veja que o anticristo e o falso profeta ainda estavam lá. Se o inferno é um lugar de aniquilamento, então por que ainda não foram aniquilados depois de 1000 anos? Quanto tempo leva para acontecer o suposto aniquilamento? Sendo que 1000 anos não foi suficiente, cai por terra aqui mesmo. E lá diz que serão atormentados para todo sempre. As testemunhas de Jeová dizem que os ímpios deixam de existir quando morrem, e não existe inferno de fogo literal. Na própria Bíblia deles, na tradução Novo Mundo, ensina diferente. Veja na tela, João 5, verso 28 e 29, na tradução Novo Mundo, das TJs. Veja aí. Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais
ouvirão a voz dele, todos. Agora sim, preste atenção. E sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para a ressurreição do julgamento. Que julgamento é esse? A que prova que eles vão ressuscitar, sim. Os ímpios também vão ressuscitar para o julgamento. Julgamento do que, se para eles o inferno é a sepultura? Cai por terra. Na Bíblia das TJs, deixa claro que a morte não é o fim para os ímpios, e que eles serão julgados e condenados. Agora Apocalipse 20, verso 10, na tradução Novo Mundo. Lá diz assim: além disso, quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja bem, todos os ímpios serão castigados eternamente. Literalmente na Bíblia deles. Não tem como tirar o sentido literal. Não existe margem para tirar o sentido literal e aplicar simbolismo, como eles querem. É uma distorção bíblica para provar algo que não existe, nem mesmo na Bíblia deles. A própria Bíblia deles prova que o castigo será eterno. O falso argumento dessas duas religiões, que Deus é amor, e não iria queimar uma pessoa que pecou por 70 anos, da mesma forma que Satanás peca por milhares de anos, eles acham injusto um Deus de amor queimar uma pessoa por toda a eternidade, uma pessoa que pecou por 70 anos, sofrer um castigo eterno junto com o diabo, que pecou por milhares e milhares de anos? É isso que eles usam de argumento. Deus é amor, mas também é justiça. A Bíblia ensina que Satanás ficará com a pior parte do inferno. Isaías 14, verso 15 diz: contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Realmente o castigo será proporcional, mas a pior parte será de Satanás. Agora preste atenção. Por que o Adventismo, quando a Bíblia diz que a salvação será eterna, eles aplicam o sentido literal? E onde diz que o castigo no inferno será eterno, eles aplicam o sentido metafórico. É uma metáfora. No final da grande tribulação, haverá o julgamento das nações, onde haverá os bodes à esquerda, aqueles que irão para o inferno, e à direita as ovelhas, representa os salvos. No mesmo versículo que eu vou ler, Jesus aplica a sentença para salvos e perdidos. Veja na sua tela e preste atenção no que Jesus disse. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que no mesmo versículo, Mateus 25, 46, lá diz, a sentença é a mesma. As ovelhas, que são justos para a vida eterna, e os bodes, que são os perdidos para a condenação eterna, para o tormento eterno. Por que o eterno aqui para salvo é eterno mesmo, literalmente, e o eterno para perdidos não é? Não dá para tirar o sentido literal. O Adventismo, eles vivem do que Ellen White ensinou. Eles não podem ir contra os ensinos de sua profetisa, de sua matriarca, de sua mãe, Ellen White. O catolicismo tem Maria, e o Adventismo tem Ellen White, a mãe deles. Não teria cabimento nesse versículo a vida eterna ser literal e o tormento eterno não ser literal, ser temporário. Não dá para tirar o sentido literal. É uma distorção descabida e sem cabimento para defender os ensinos de Ellen White. Então, você que é adventista, você que é testemunha de Jeová, e você que segue esse movimento que distorce a Bíblia, o melhor que você faz é abandonar Ellen White e abandonar Charles Russell e o corpo governante e vir para o verdadeiro evangelho, né? Isso serve para essas duas religiões. Larguem disso, larguem dessa religião que ensinam coisas erradas e venha para o verdadeiro evangelho. Então é isso aí. Então, se você gostou, dá um joinha que não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu posto 4, 5 vídeos por semana, de acordo com a disponibilidade, né? De acordo com o que eu posso.
É só aí, então, clique no sininho, ative as notificações. Se não for notificado, eu posto 3, 4, 5 vídeos por semana. É só entrar e conferir. Então, obrigado e até o próximo.